Fala galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui Jarmias Medeiros, presidente da Comissão de Seguros Patrimoniais Massificados da FENSEG. Acertei? É isso aí. Fala, Rafael, Rodrigo e diretor da Porto também, trabalho na Porto. Boa. É um grande prazer estar aqui com vocês, a gente poder falar da importância, dos benefícios aí do seguro residencial para os nossos clientes. Bacana. Obrigado por ter citado o nosso convite, Jarbas. Vai ser um super bate-papo. Faz tempo aí que a gente não dá uma gravada. E vamos nossos patrocinadores. A Onisis é uma plataforma de engajamento e capacitação de motorista que utiliza inteligência artificial para identificar o perfil de direção segura, permitindo assim que as transportadoras atuem na prevenção de acidentes e gestão de motoristas. Além disso, a plataforma também oferece recursos que ajudam a melhorar a experiência e a validação dos motoristas. Conheça a Onisis pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o nosso site onisis.com.br. Valeu, Onisis. Boa. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, Buoni. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! Boa. E encerrando, deixando aqui uma indicação de um livro, Seguros de Propriedades, do Walter Polido. Tá aqui, pessoal, editora Roncarate. Entra lá no site da editora Roncarate e adquiram o seu exemplar. Combinado? Oi, Walter Polido esteve com a gente aí também. O episódio tá lá no YouTube também. Se vocês procurarem, foi um super bate-papo. A gente falou bastante sobre a questão da liberdade, né, de seguros no mercado, né? É isso aí. Galera, recados iniciais aqui também, Mo. Obrigado aí, né? Queria agradecer. Estamos chegando quase a 2.000 inscritos aí no canal do YouTube. Peço aquela ajuda lá, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, isso é importante. Deixem like também, para chegar a mais gente, esse tipo de conteúdo, quanto que é importante para a sociedade, o nosso ramo, né? E por qual a gente é tão apaixonado por isso, né? Faça uma força aí, faltam 200 inscritos aí para chegar a 2.000. Né, até sair esse vídeo vai faltar bem menos. É isso aí. Boa. Jarbas, muito obrigado por estar aqui conosco. E, bom, se apresente aí, pessoal, conte um pouco da sua história pra gente. Legal. Bom, como você já citou, né, eu sou presidente dessa comissão, que é uma comissão de seguros patrimoniais. A gente chama de massificados porque são os riscos pequenos e médios na FENSEG, que é a Federação Nacional das Seguradoras. Estou lá já há bastante tempo aí, trabalhando em prol do mercado. E estou na Porto, hoje sou diretor de seguros também patrimoniais, de seguros de responsabilidade, de seguros de transportes e de seguros rurais, né? No mercado a gente chama ramos elementares, mas é um nome até estranho, né? Assim, o que é ramos elementares? Então, assim, os principais é seguro residencial, seguro empresarial, seguro para condomínio, seguro para celular, que é um negócio mais novo, né? Seguro para bike. Então, todo tipo de seguro, o que se pensar em segurar de patrimônio, a gente cuida lá, né? Então, além disso, tudo, responsabilidade de toda sorte, transporte de carga, eu vi que vocês falaram bastante aqui de transporte, a gente também tem uma carteira boa de transportes e rurais. Então, é todo esse leque de seguros à disposição e que legal vocês terem esse espaço aqui para a gente vir falar de seguros para a população e ajudar a criar essa cultura aqui no Brasil. Boa. E como é que foi a sua entrada no mercado de seguros, Jarbas? Então, a Porto foi meu segundo emprego, né? Eu fiz carreira na Porto praticamente. Antes da Porto eu fui estagiário
da Caixa. Aliás, posso contar uma passagem engraçada Pode, aqui? Claro. Eu trabalhei na Caixa, eu tive um amigo que estudou comigo, a gente fez tudo. Eu fiz até datilografia, não sei se vocês sabem nem o que é isso, né? Eu fiz também. Aí fiz datilografia tal, e fiz uns cursos de informática, a gente fazia tudo igual. Técnica em ADM, né? Então, e aí nós saímos do estágio na Caixa Federal, ele falou, Porto contrata bastante estagiário, eu vou mandar meu currículo. Você não quer mandar o seu? Eu falei, porra, que legal, vou mandar o currículo, né? E aí dei o currículo para ele levou. A Porto me chamou e nunca chamou ele, né? Então, eu acho que acharam, foi Jarbas, né? Um nome diferente. aí deu certo, esse casamento foi legal. Eu entrei lá como auxiliar de escritório, né? E fui crescendo. A Porto é uma empresa que investe muito no funcionário, no desenvolvimento profissional das pessoas. Esse tema ali, a gente também se desenvolve, né? Encontra um espaço muito importante aí de crescimento. Você vê que é uma seguradora que a gente fica mais tempo, né? É isso que eu ia falar. Eu tenho alguns amigos na Porto que geralmente entra e fica difícil sair, né? É verdade. Você não vê, né, pessoal rotacionando. Eu vim da Porto. É difícil. É mais difícil mesmo. Não, eu vejo na comissão. Tem muitos colegas que eu tô lá na comissão há mais tempo, já passaram, enquanto eu tô lá, 2, 3 companhias, e eu tô na Porto, né? E a gente tem sempre desafio novo acho que é isso que move a gente, né? Ter desafio, ter oportunidade para crescer e ajudar aí o mercado de modo geral. Bacana. Ô, Jarbas, e traz pra gente, assim, aí entrando na nossa temática agora, né, do seguro residencial. Como é que você enxerga o momento do seguro residencial? Para que ele serve? O que você pode falar em geral do... Conte para uma pessoa mais leiga também, que tá em dúvida se contrata, se isso aí... Será que eu vou gastar dinheiro ou não? Isso é importante? Acho que é agora. Não, né? que legal. E é legal vocês falarem disso, porque há muita dúvida, muita confusão. Então a gente vai aproveitar aqui e tentar, nesse espaço, tirar um pouco dessa dúvida. Primeiro, eu acho que assim, seguro residencial, ele é a forma mais completa, mais simples e acessível de você proteger aquilo que é o mais importante, assim, quando fala de patrimônio. É o lugar que a gente passa a maior parte da nossa vida, que recebe os amigos, que trabalha, que estuda, que faz tudo e tal. Então a gente está ali, né, e muitas vezes investe uma grana para ter um patrimônio e é importante você proteger esse patrimônio, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, assim. E é um seguro que muita gente pensa que é só do imóvel. Não, a primeira coisa que a gente tem que dizer, não é só do imóvel, né? Ele é um seguro do imóvel também, óbvio, mas é de tudo que está lá dentro, da responsabilidade da família em relação a terceiros. Então, alguns mitos que eu vou tentar aqui a gente desmistificar. O primeiro, o pessoal fala assim, seguro habitacional é a mesma coisa? Não, não é. Então, quem tem, quando financia um imóvel, né, e faz um seguro habitacional, aquele seguro, na verdade, é para garantir o imóvel. Caso aconteça alguma coisa, dá a obrigação dele para pagar a responsabilidade, a dívida com a instituição financeira. Né? Mas os bens que estão lá dentro não estão cobertos nesse seguro, só para dar esse exemplo. Nem adianta o cara querer avisar. Não adianta que não tem cobertura. Tem muita gente que fala, em condomínio, eu moro em condomínio, não preciso fazer seguro. A mesma coisa, né? O condomínio, o seguro é obrigatório, sim, mas o seguro do condomínio, da estrutura, que você tem todos os seus eletrodomésticos, eletroeletrônicos, tudo que está lá dentro, a assistência que você precisa para caramba, usa bastante, né? O seguro de condomínio não entrega, então você precisa fazer um seguro residencial para isso. E uma outra, assim, para dizer desses mitos eu não tenho casa, a casa não é minha, eu moro de aluguel. Você perguntar. Então não precisa fazer? Pô, o imóvel não é seu, mas poxa, tem um monte de coisa lá dentro, né? Que tem um valor importante que você pode proteger e mais. Você pode causar um dano no teu vizinho, no apartamento de baixo. Eu vou falar aqui nas coberturas. Sim. É muito comum quem mora em apartamento, por exemplo, ter um vazamento ali que Verdade. atinge o apartamento de baixo, não é? E aí é uma dor de cabeça danada. E aí o seguro é uma das situações que o seguro protege. Então, o seguro residencial, de fato, ele cobre todas essas situações. Todo tipo de imóvel, acho que o mercado disponibiliza solução para imóvel de moradia, de veraneio, né, que é fim de semana, você vai, então também cobre, seja casa, seja apartamento, seja casa em condomínio, seja casa de alvenaria, né, seja casa de madeira, tem muitas companhias que fazem, inclusive, seguro para as casas de madeira. Então a gente tem no mercado aí soluções para atender todos os clientes e todos os tipos de imóvel, tá? Hoje em dia, desculpa. Hoje em dia a gente vê uma adaptação assim na construção, você falou, né, de madeira, assim, de muitas casas, né? Hoje você tem casas de alvenaria, casas de madeira, casas de container, né? Tem umas coisas assim, e umas casas pré-moldadas. Isso tudo
Então, possível? É possível? Sim, sim, e o mercado vem se adaptando a tudo isso, né? Então, assim, é muito comum, vou dar um exemplo, né? Antigamente você ia fazer uma casa, eu construí uma delas, né? E se fazia laje ali. Hoje o recheio da laje é isopor, é um tipo de material que antigamente as seguradoras não aceitavam, né? Mamável. Porque aí é um material, quem fala isso, e ele é um material que dá mais conforto acústico, tal, é térmico, e ao mesmo tempo é mais barato, tal. Então, mas isso as seguradoras vão se adaptando. Tem muita casa que tem placa solar hoje para captar energia. Então, as seguradoras, muitas delas já estão cobrindo, inclusive, A placa. um dano na placa, né? Granizo, cai granizo, umas pedras desse tamanho que estoura a placa. Tá? Então, a gente está garantindo isso. E como você falou, a gente vai entendendo esses tipos de construções que vão surgindo, renováveis e tal, e a gente vai se adaptando aqui para atender todo tipo de cliente. Quem tem, eu digo assim, uma casa num padrão diferente do habitual, consulta a seguradora. As seguradoras vão olhar, vão fazer uma vistoria, se for o caso, de forma até digital, a gente tem feito, para entender como fazer. Mas tem solução para todo esse tipo de imóvel, tá? Então a gente está bastante antenado no mercado, assim, no que está acontecendo. Jarbas, dentro dessa sua fala inicial, você comentou um dos mitos aí. E te confesso que esses dias eu estava num churrasco e eu moro em condomínio, né? Eu moro em prédio, e a pessoa me falou justamente isso. Pô, eu moro em condomínio, tenho seguro do condomínio, eu não preciso fazer meu seguro. Explica pra gente, assim, até onde vai o seguro do condomínio e aonde começa o seguro da residência. Em geral, assim, o seguro do condomínio, ele vai, vamos dizer que pega fogo no condomínio. Vamos pegar o exemplo pior, ou cai um avião, que é queda de aeronave, que a gente chama, né? O seguro do condomínio vai te garantir a construção do jeito que ele te entregou. Sabe quando você compra um imóvel que você compra lá na planta, rústica? Algumas seguradoras pagam alguma benfeitoria, mas em geral é isso. O seguro condomínio é para repor a construção do jeito que está. Tudo que você gastou lá dentro, tudo que você incrementou, reformou, todos os teus bens, e aí eu estou falando de todos os bens, de fato, eletrodoméstico, eletroeletrônico, marcenaria. Eu fiz uma reforma agora no apartamento que eu gastei de madeira lá, uma loucura. Então, tudo isso, né, o seguro residencial é que vai garantir. Todos esses bens que a gente está falando. E toda assistência, né? Acho que hoje o brasileiro pegou a assistência pegou de um jeito, porque o seguro residencial leva uma comodidade também e uma tranquilidade para as pessoas, que, pô, você está em casa e acontece alguma coisa, então você saber aonde que tem um cara que conserta, sei lá, ar-condicionado. Puta, você tá no churrasco, a geladeira deu um pau, sabe assim? Vai para casa de fim de semana, você chega lá, alguma coisa não está funcionando. Então você chama as seguradoras, rapidamente a seguradora manda alguém lá para te ajudar e consertar. Então é uma mão na roda, né? Facilita muito a nossa vida. Então você tem os dois aspectos: o aspecto da proteção mesmo, de todas essas garantias. Vou tentar falar um pouco, dar exemplos aqui corriqueiros do que efetivamente acontece. Mas tem toda essa questão da assistência. Né? E quando a gente fala que é o mais completo, porque é isso, que ele vai garantir o imóvel. E aí tem outro ponto, às vezes o seguro condomínio também é mal contratado. Então já aconteceu de ter situações em que pega fogo num prédio e tal, e o que ele contratou não foi suficiente para cobrir todos os apartamentos. Então, se você tiver um seguro residencial, também reforça isso. Tem mais esse amparo, porque ele cobre o imóvel também. Entendeu? Então, você tem ali toda uma proteção contra os mais diversos danos aqui, inclusive a terceiros, que eu vou dar exemplos aqui que eu tenho certeza que vocês nem imaginam que o seguro cobre, entendeu? E dentro dessa cobertura do condomínio, que nem você falou, cobre o imóvel como você pega na planta, por exemplo. A seguradora normalmente contrata ou reconstrói aquele condomínio ou dá o dinheiro da indenização lá para o condomínio para ele administrar? Boa pergunta. Em qualquer situação, tanto no condomínio quanto no residencial, a seguradora indeniza o que for necessário para reconstruir do mesmo jeito que estava antes. Entendi. Exatamente do mesmo jeito. É para repor a perda. Mas com o mesmo nível de material. Com o mesmo nível de material que tinha antes. Exatamente. Mesmo nível de acabamento, tamanho, padrão. Exatamente. Então, a função do seguro é, de fato, repor a perda, né, do jeito que era antes. Deixa eu perguntar, Jarbas. A gente fala muito essa questão que muitas pessoas realmente têm dificuldade de entender e vê a importância desse tipo de seguro, né? Pessoa física mesmo, e algumas jurídicas também, né, que não dão tanta atenção. Você tem algum... Não precisa falar números exatos e tal, mas assim, alguma ideia de quanto de defasagem, quanto de mercado ainda teria para ser explorado? Quantas pessoas
não tem ou por falta de conhecimento, ou porque é caro, ou se não é caro. Uhum. A FinSeg até soltou um release sobre isso. Doutor, Exato. é verdade. A gente atualizou um release, estamos atualizando. A gente atualizou até 2021, final de 2021, estamos atualizando no final de 22, mas assim, grandes números. O Brasil tem 72 milhões de residências. É um país continental, né? Sim. Ontem eu tava em Minas, a gente estava fazendo um evento da Porto lá em Minas, cara, é um negócio assim, Minas já é um país, e o Brasil então é um negócio de grandes dimensões. E a gente tem, dos 72 milhões de domicílios, você tem 17% que tem seguro residencial. Nossa, é muito É baixo, muito né? baixo. E a gente, de 2017 para cá, que foi a primeira medição que nós fizemos em 2017, a gente conseguiu aumentar em 2 milhões e 800 mil. Caramba. Em 4 anos. E tenho certeza que a próxima atualização que está aí fresquinha para sair logo logo, a gente vai ter aumentado um pouco mais. Mas, poxa, mesmo assim, muito pouco, é 17%. Você pega automóvel, a frota de automóvel segurado é 30 e poucos por cento. Em relação ao automóvel, a gente está, talvez o residencial seja o segundo mais contratado, é 17%, é muito pouco. Então, 83% do todo, quase 60 milhões de domicílios aí sem proteção. Quer ver? Você contrata o seguro residencial, Japa? Eu espero ser Eu tenho. Opa, então é um a mais que eu vou tentar que até o fim do dia a gente fazer aqui. Mas assim, e aí? Isso é uma falha minha, mas assim, é porque sinceramente, eu nunca conheci, ouvi pessoas que tiveram... É falta da cultura do brasileiro. exato, Mesmo a gente que trabalha com seguro, se você perguntar nas seguradoras, muita gente não deve ter. Não, e tem vários desses mitos que eu falei. Tem muito desconhecimento do que cobre, do quanto custa. O pessoal acha que é um negócio que... Sabe o que o pessoal acha? Assim, muita gente faz essa reflexão. Assim, o meu carro vale assim, 100 mil reais, eu pago X de seguro. Pô, a casa que é 500, eu pago muito mais. Ele imagina-se que se paga muito mais. Vai ser meio proporcional. É meio proporcional. E não é, o seguro residencial é super acessível. Bem mais barato que o de carro. Super acessível, entendeu? E é um seguro que o pessoal usa. Vou te dar um número. Na companhia que eu trabalho, a gente tem quase 70% de uso de assistência nas apólices. Porque quem contrata e usa uma vez, não usa sempre. É isso aí. E o pessoal não tem. A gente não tem mais tempo para ficar fazendo coisa, para ficar reparando e tal. O pouco tempo que a gente tem é para curtir a vida, os amigos e tal, não para ficar arrumando problema, né? Tipo, igual o Rafael, não sabe nem instalar um varal, então assim... Eu ainda troco a lâmpada, é o máximo que eu faço. Não, nem isso eu tô fazendo ultimamente, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa, Jarba. Nessa questão da assistência, assim, uma das coisas que o brasileiro sofre muito, e aí eu não tô falando da assistência da seguradora, tá? O serviço em geral, da mão de obra em geral no país. É que às vezes, sei lá, quebrar a máquina de lavar ou quebra a geladeira, o cara vai lá e inventa um monte de outro defeito pra te cobrar muito mais em relação àquilo. É foda, mano. E eu te falo porque... Enfim, já passei por isso. O seguro, ele garante... A assistência que o seguro manda lá, ele garante uma certa idoneidade do prestador também? Com certeza. Porque a gente fica auditando esse processo, a gente treina os profissionais, a gente monitora... então, assim, até porque é custo para a seguradora, assim, até a questão mais prática é a questão do... Então, a gente tem que fazer, sim. E, então, é isso mesmo que você colocou. Então, primeiro, quando tem um problema como esse, uma máquina de lavar que queima. Bom, eu moro em condomínio, toda hora no grupo de condomínio, então alguém procura, alguém conhece quem conserta isso, quem conserta aquilo, não é? É isso aí. Porque o pessoal não sabe que se você tem um seguro, você liga para a seguradora, entra no WhatsApp, entra ali e chama. Entendeu? Então, a primeira coisa, você vai saber que tem a credibilidade de alguém que vai lá para consertar o problema que você tem, não vai arrumar outro. É isso aí. Esse é um ponto. Vai chegar rápido, entendeu? Vai chegar uniformizado, a maioria tem muitas companhias, a Porto, por exemplo, chega uniformizado e tal. Tem assistência a Porto, geralmente? No caso da Porto é própria, né? A gente tem prestadores próprios e tal, vai com senha, tem toda uma questão ali de segurança, mas o mercado também, né? Os prestadores todos, assim. Então, cuida muito disso, né? E aí monitora, olha aí o nível de satisfação. Na Porto, o nível de satisfação do cliente, que mede ali quando acaba cada semana, mais de 85%. Então, é uma satisfação super alta. E o pessoal usa bastante. Então, dá muita tranquilidade, gera uma economia. Porque se paga no seguro residencial, se você usar 2, 3 vezes a assistência, já foi. Você entendeu? Já empatou. Fora toda a cobertura que eu vou falar aqui, tenho certeza que tem muita coisa que vocês nem imaginam que o seguro cobre. Boa, fala sobre as coberturas para o pessoal saber o que você quer falar. Rapidinho, só ainda nesse termo da assistência, a gente recebeu aqui o Weber da EcoAssist, que... Parceirão. É parceiro de vocês também? Legal. E ele contou muito dessa questão, assim, às vezes queima um televisor, né?
O televisor ainda é mais fácil achar quem vai lá e retira, mas o sofá que quebra, pô, o que você vai fazer com aquele sofá? Vai jogar no meio da rua? Ainda Enfim. tem isso, né? E tudo isso é possibilidade de assistência. Então, ainda tem dentro da assistência, eu vou falar depois com mais calma, mas também tem o descarte do bem, né? Você tá com a TV queimada, você não sabe o que faz, aí você também chama a seguradora retira, né? A EcoAssist que vocês estão é uma das empresas que faz isso, então vai lá, retira para a seguradora e leva o bem para um lugar correto, dá o destino social, ambiental que é correto, né? Muita gente, isso que é a falta do conhecimento de cultura, né? Muita gente poderia ter essa facilidade, sem esquentar muito a cabeça e acha que não tem. E na verdade o seguro tem essas séries de serviços, né? E eu vou comentar uma coisa, vou fazer uma confissão. Eu brinquei com o Japa que eu sabia que ele tinha seguro residencial, mas eu contratava e aí chegou um momento que eu não renovei, fiquei um tempo sem seguro. E uma das coisas que me fez contratar de volta, a gente gravou aqui com o Márcio Guerreiro sobre responsabilidade civil em geral. RC principalmente, né? E ele comentou muito assim, pô, às vezes você tá lá na tua casa, teu filho, sei lá, joga um negócio de cima, cai na cabeça de alguém ali. Aí meu filho tinha acabado de nascer, tava com quase 1 ano ali e tal. Aí eu falei, acho que eu preciso começar a me preocupar com essas coisas, né? Eu tenho 2 filhos, eu sei bem que é uma dor de cabeça aqui. Aí recontratei seguro e já tô na minha segunda renovação desde então. Explica pra gente um pouco dessa questão das coberturas aí, o que a gente não enxerga que tá coberto. Perfeito. Eu vou começar pelas principais que todas as seguradoras têm, que eu acho que é importante, assim, incêndio, e não é só incêndio, a cobertura, vamos dizer, a básica, a principal, incêndio, tudo que possa causar uma destruição, queda de aeronave. Então aqui, nós estamos meio perto do aeroporto aqui, né? Meu Deus me livre, cara. Se acontecer, né, é raro, mas quando acontece é um caos. Então também tá dentro disso. Explosão também, a explosão de qualquer natureza, desde uma explosão de um botijão de gás, a uma tubulação, a uma panela de pressão, acontece bastante. É verdade. Tudo isso é coberto nessa cobertura principal, vamos assim dizer, né? Essa é uma das coberturas. E pós-pandemia, com as pessoas mais em casa, o número de incêndios aumentou em todas as companhias, tá? É mesmo? Aumentou, é fato. Assim? É fato, aumentou. Falava uma questão de álcool. Tem de tudo, cara. Mas assim, se a pessoa tá mais em casa, tá cozinhando mais, usando mais fogão, usando tudo mais, né? E quando o que você usa desgasta e fica mais suscetível a ter um problema, entendeu? Então, a gente vê incêndios que a pessoa deixou o celular há muito tempo na tomada carregando, esquenta, aí começa ali uma explosãozinha que aí pega no tecido alguma coisa e vai embora, em ar-condicionado, em ventilador, ferro de passar que deixa ligado, tem de tudo, tem as coisas mais, e muita coisa elétrica também, às vezes as pessoas não cuidam bem da instalação elétrica, né? O problema elétrico é o que mais causa incêndio no Brasil, tá? Isso é fato, é constatado, a gente vê os sinistros lá, é o que mais acontece, então tudo isso. Residencial ou geral? Geral, empresas também, condomínios também. Por isso que a gente até tem um trabalho que a seguradora faz, que é de fazer uma vistoria que a gente faz e orientar o cliente também quando percebe que tem um problema numa instalação elétrica. Então também tem esse caráter de prestação de serviço. Bom, mas voltando das coberturas, danos elétricos, né? Eu vou tentar tirar esses nomes técnicos aqui. Perfeito. O que é isso? Variação de tensão. Você tá lá, começa a chover, aquela tempestade e tal, vai e volta a energia, apaga, acende, sabe? Muitas vezes queima os bens das pessoas naquelas horas. Então, queima a TV, queima a geladeira, queima o computador que está na tomada, queima tudo. Então isso é coberto em dano elétrico. O Brasil, gente, é campeão de queda de raio. Não se cai raio em nenhum outro lugar como cai no Brasil, principalmente a região aqui sul, sudeste, centro-oeste. Então tudo isso, raio que causa queima dos bens. Isso é dano elétrico. É o que mais acontece, o mais frequente é dano elétrico. Daí a importância da manutenção nos sistemas de queda atmosférica lá nos condomínios, que às vezes fica abandonado lá. É isso aí, né? tem que ter. Perfeito. Vendaval, não só vendaval, tudo que é relacionado a vento. Aí vendaval, furacão, ciclone. E a gente falava que o Brasil não tinha, e agora tem, né? Mês passado, a gente teve um ciclone na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina principalmente, foram quase 3.500 sinistros atendidos pelo mercado. Né? E tem cidades aí que foram devastadas. Entendeu? Então, outra cobertura que é importante, roubo. Roubo, arrombamento da casa, principalmente quem mora em casa tem que se preocupar mais. É importante para todo mundo, mas apartamentos ainda tem mais segurança, mas em casa, né, super importante. Então, aqui várias coberturas que a gente citou, mas aí eu vou falando aqui umas mais que até inusitadas. Aí vamos entrar em responsabilidade civil. Você já trouxe um exemplo, acho que foi o Guerreiro que comentou, isso. Né, mas outras, criança brincando ali e tal, e aí acontece comigo, eu vou numa loja de decoração comprar alguma coisa, ele quebra vidro numa loja lá, a loja processa o cliente. Fora de casa. Fora de casa.
o seguro de responsabilidade é responsabilidade civil familiar. Então, esse evento que a criança causou fora de casa, muitas seguradoras pagam, porque a Sério? responsabilidade foi do chefe da família. Eu sou o pai, eu deveria cuidar para a criança não fazer aquilo. Por mais que seja fora da sua casa? Por mais que seja fora de casa. Olha só onde o seguro residencial vai. Então, essa é uma situação. A situação do vazamento... Isso acontece muito isso? É uma... Não é o mais frequente, mas Sim, acontece. sim, mas acontece. Sim, Acontece. sim. Eu já derrubou um monte Pô, de coisa. meu filho chama Arthur, o Arthur é terrível. Ele... Arthur também. Então, Arthur não sei se o nome, dizem que é arteiro, né? Então, É aí, ó, tá aí. tá aí. O mercado é perigoso até, tipo, os potes de palmitos. Verdade, Então, isso mesmo, é verdade. Outra coisa é o vazamento, né? Esse é o mais frequente. Em apartamento, você tem um problema ali, vaza, atinge o vizinho, daí o vizinho fica pé da vida com você, reclama, te processa, aí tem que pintar tudo de novo, gasta uma grana, o seguro de responsabilidade civil cobre isso também. Vocês têm pet, não? Hoje não. Hoje não. Então, pet, por exemplo, o teu cachorro, né, no condomínio sai e morde alguém. A pessoa fica hospitalizada, a pessoa te processa. Também cobre o seguro de responsabilidade Olha civil, só. cobre isso também. É amplo, é bem amplo. Então, né? é uma baita de uma cobertura super ampla, né? Então, só para dar esse exemplo. Cobertura de vidros, parece que não, tal. Nossa, aconteceu comigo. Sacada, arrebentar sacada, quebrar box de banheiro. Então, tudo Porta. isso. Minha porta tava aberta assim, ó, e tava trabalhando aqui, graças a Deus. Porta de box? Não, da cozinha pra área de serviço ali. Aí eu tava trabalhando aqui na sala, meu filho tinha acabado de sair da cozinha, ele é 2 aninhos, como eu falei, foi pro quarto, daqui a pouco só vejo a ventania, começou a chover forte, uma ventania, e bateu a porta, e a porta de vidro quebrou em cima. Gastou. Nossa, graças a Deus o dia não tava na cozinha na hora. Cobre tudo isso. O negócio que eu esqueci, quando a casa pega fogo, que você não consegue ficar mais na casa, além de pagar o imóvel, enquanto reconstrói, a seguradora vai te pagar aluguel em outro lugar, para você ficar até reconstruir. Olha só. Que legal isso. Essas, como fala, catástrofes que tem, tipo, lá em Bertioga esse ano, né, que devastou várias casas. Um cara que eventualmente fosse segurado, isso tá previsto, então botar ele numa casa isso. e tal. Mas, Sim, mas eventos da natureza? Então, aí depende da cobertura que ele contrata, né? Tá bom. Aí, assim, uma das coberturas mais novas que algumas companhias comercializam é alagamento. Tá bom? Então, essa seria a cobertura que garantiria esse evento, tá? Então, alaga, entra água na casa, tal. Aí tem desmoronamento também, tem casa que desmorona. Então, tem várias coberturas que o cliente tem ali à disposição para contratar, né? Olha o tanto de coisa que eu já falei aqui. E aí tem coberturas mais novas, por exemplo, cobertura para negócio em casa. É muito comum, principalmente depois da pandemia, você tá na sua casa e trabalha ali também. Verdade. Então, o seguro residencial antigamente não cobria esse negócio, só cobria a sua casa. Se você tinha um negócio, era outro seguro. Então agora já tem no seguro residencial uma cobertura para isso também, para o negócio que você tem em casa. Para quem tem placa solar, eu já falei aqui, tem cobertura para isso também. E aí a gente ainda tem um outro... O que cobre esse negócio em casa, assim? É tudo que você já tinha no seguro residencial, assim? são as coisas. Tá bom. Então, o computador, enfim, o pequeno negócio, o escritório, um salão de beleza que... Eventualmente você tem um estoquezinho ali de alguma coisa. Essas coisas. E aí, para imóvel de alto padrão, aí as seguradoras têm coberturas mais até sofisticadas, né? A gente tem cobertura para joias, relógios... e aí, inclusive, não só dentro da casa, a pessoa sai para andar, né, com alguma joia, com algum relógio, tem companhias que dão cobertura para isso também. Cobertura para obra de arte, cobertura para dano a jardim, cobertura para dano à empregada, responsabilidade civil pela empregada. Então, a empregada está trabalhando, tem um contrato com você, e ela sofre um acidente, cai de uma escada, alguma coisa assim, fica hospitalizada. Isso é com responsabilidade civil empregador. O seguro residencial também cobre. Nossa! Então, gente, assim... Mas isso é tudo... Mas isso aí são tudo adicionais, né? Tudo adicionais, todos adicionais, né? O básico é incêndio, queda de aeronave, explosão. O que contratou tem incêndio, queda de aeronave, explosão. Isso tem todo mundo. Esse é o básico. Agora, a seguradora, todo mundo contrata hoje, assim, quem contrata dano elétrico, roubo, vendaval, essa tudo adicional. Geral, mas é adicional. E você vai incorporando ali, e por isso a importância, eu vou falar mais pra frente, mas ter um corretor também. Exato. Porque assim, é muita coisa, né? E aí você precisa entender qual é a necessidade que você tem, o teu imóvel tem, e o corretor te ajuda nesse processo do que contrata, quanto contrata e aí, por aí vai. Luciano Ávila, recado pra você, que é meu corretor do residencial. O RC Empregador que você comentou,
Num caso onde, sei lá, a família ali tem um home care em casa e aí tem as enfermeiras ali, tem eventualmente isso que sofre um dano dentro de casa, pode estar amparado também? Não, em geral, não, isso não se Isso não, paga, é só se é contratado é- diretamente por você. É isso. Aí a empregada que você tem que ter o contrato ali. Visita, qualquer outra coisa. A aí não. visita, sim, também é coberta. Ah, a visita também. Se ela sofrer um acidente na tua casa, é como se fosse um terceiro, Tá né? bom, tá bom. Tá A coberto, assim. visita mesmo? Não, é um terceiro, né? A cobertura de responsabilidade é a responsabilidade da família em Ah, relação dentro do familiar. Entendi. Não, mas a um achei- terceiro. Eu achei animal, foi esse negócio, tipo, até fora da sua casa, É, em alguns é. pontos. Mas por isso que aí tem que olhar qual companhia disponibiliza, qual não tem. Tem muito produto com muita cobertura aí diferenciada para atender as mais variadas Isso é o situações. limite. Exatamente. Boa. Limite. E dentro do RC, a gente falou ali daquela hora do condomínio e do residencial. Se um incêndio inicia na minha casa e de alguma coisa vai pro apartamento, eu não sei se normalmente um incêndio Eu acho que em sim, prédio sobe, né? Pode acontecer. mas tipo assim, acaba com o prédio ou destrui na estatística, né? A maioria destrói 2 ou 3 que tá perto. Uhum. E isso sou eu que cubro se começou na minha casa. Uhum. É responsabilidade minha. sua. Isso vai estar no Ou entra no condomínio. Não, é sua. é minha. Se começar dentro da sua casa e jurídica, aí vamos falar da questão mais jurídica. A responsabilidade civil é uma cobertura que tem um viés legal, né? Sim. Se você for responsabilizado porque foi provado que começou na sua residência, você é o responsável. E aí a cobertura do residencial vai amparar isso. Só que você precisa ter um bom capital. Entendi. Eu sempre sugiro para os clientes, contratem um capital de responsabilidade civil importante. Tem gente que contrata assim, 50 mil, 100 mil, é muito pouco. É importante, né, contratar um seguro residencial bem contratado e a cobertura de responsabilidade civil muito bem contratada, porque cobra inclusive isso. E aí, respondendo a tua pergunta, tem de tudo. O mais frequente não acaba com o prédio, mas pelo menos o vizinho do lado ou de cima acaba tendo, sim, um impacto. Muitas vezes não é que chega a pegar fogo totalmente, mas só a fumaça que impregna, já A cortina. detona vizinho, sei tudo. Aí lá. o vizinho vai te processar do mesmo jeito. Ele vai É. ficar- Se alguém morreu inalado vizinho por causa da fumaça que originou fogo, também estaria coberto? Morte? Se a ação, sim. Aí, se a ação comprovar que efetivamente você foi o responsável, sim. Então, é por isso que é uma cobertura super importante. Só pela cobertura de RC já vale a pena Já vale a residencial. pena. E, Pô. e como são os definidos os limites, assim, de responsabilidade? Então, Você que, não, um consumidor que fala, puta, você falou, sei lá, eu quero contratar uma pólice de 10 milhões, sei lá, nem sei, 1 milhão Uhum. de RC, vai, que é mais. Então, é que assim, você tem que entender o seguinte, ó, o imóvel que você tem um padrão, né? Sim. O morador tem um padrão, mais ou menos costuma ser o mesmo. Você tem que entender, ó, se acontecer pelo menos um dano no vizinho, o que eu preciso aqui para minimamente ter uma reparação? É isso, e o corretor ajuda nisso, tá? Entendi. Ação civil no Brasil é um negócio que está se tornando cada vez mais frequente. Nós não somos Estados Unidos. Os Estados Unidos processa tudo. Você dá Aham. bom dia para a pessoa no elevador assim, se eu der um bom dia diferente, o pessoal judicializa, né? Lá é muito, muito Sim. quente essa história. No Brasil não, mas está aumentando muito, né? Tem muito processo que vem junto com dano moral, tem de tudo, gente. Uhum. Então, assim, tem que ter a contratação de responsabilidade civil. Na Porto, por exemplo, mais de 60% das apólices têm responsabilidade civil. A gente começou até a sugerir nas renovações para os clientes, e muita gente no mercado faz isso também, para o cliente que não tinha contratar, porque a gente sabe que é importante, entendeu? A contratação disso, por exemplo, na Porto, ela sempre tem que ser 100% via um corretor ou existem hoje Então, plataformas? Sim, as companhias, de modo geral, disponibilizam N formas de contratar. A corretora é a principal, né? Aham. Mas mais de 95% de seguros no Brasil se contrata pelo corretor de seguros, tá? Mas as seguradoras têm, por exemplo, os sites das seguradoras que o cliente também consegue. Mas mesmo no site, a gente indica um corretor. Ah, que legal. Porque o corretor vai dar ali um suporte, uma assessoria para ele, não só na contratação, mas durante a contratação. Por que é importante olhar durante a contratação? Às vezes você compra uma casa, mas você reforma, compra outros bens, você sobe o valor do que é necessário para ser contratado. Você precisa endossar a pólice, a gente chama de endosso, entendeu? Então, você muda de endereço, não lembra que você estava aqui, mudou e não fez o endosso na pólice. Então, tudo isso, o corretor vai te orientando. E quando acontece o sinistro, também orienta, além da seguradora. Então, o corretor tem um papel, de fato, importante em toda a jornada, tá? E como é que funciona as coberturas, assim? Que nem só aproveitando o gancho do Japa aqui dos valores, né? Eu tenho a cobertura do valor do imóvel, geralmente, Uhum. né? E aí eu tenho esses adicionais, que nem dano elétrico, é tanto. Num eventual catástrofe que eu perdi tudo, passou um incêndio lá e lambeu tudo. Uhum.
Como é que eu comprovo o que tinha dentro? Então, vamos lá. Primeiro, como contrata? Vou tentar aqui. Aham. O ideal é você contratar o que você precisa para, primeiro, reconstruir o teu imóvel. Tá. Então, você tem uma casa, pensa assim, a casa, se pegar fogo, você for reconstruir, tudo que você gastar, mão de obra, material, do mesmo padrão, acabamento, é o que você deve contratar para reconstrução. O que não entra na conta? Terreno. Por exemplo, terreno, mesmo que pegue fogo, o terreno está lá. Tá lá. O valor comercial também não importa. Então, se é aqui ou se é em outro bairro da Zona Leste, Sul e tal, em geral, isso não muda muito em São Paulo. Então, mas o valor comercial muda, porque o ponto tem valor. Mas o ponto é um negócio que o seguro não vai cobrir. O seguro vai cobrir e reconstruir. Então, a primeira coisa e as seguradoras, muitas delas disponibilizam umas tabelas para os corretores, né, calcularem esse valor para você também, que é a área construída do teu imóvel pelo metro quadrado, um valor de metro quadrado médio, que a gente disponibiliza, que pondera o padrão de construção, Aham. chega no valor de construção do imóvel. E aí você faz uma estimativa do que você tem de conteúdo, entendeu? Que é o que a gente chama todos os bens. Gira, gente, aí depende, mas em torno de 30% a 50% do valor do imóvel é o que se tem lá dentro. Tá bom. Mas aí varia, cada cliente é um cliente. Mas assim, para dar um... Aham. E aí você soma isso com o valor de tudo que você tem lá dentro, você chega na cobertura principal, que é a cobertura do incêndio. Entendi. E aí as outras coberturas aí variam, e aí por isso é importante a construir. Por exemplo, vendaval. Quem mora em casa tem que contratar uma boa verba de vendaval. A gente teve alguns anos um incêndio em Campinas, por exemplo, aqui perto, que pegou um bairro de casas de bom padrão, tinha muita gente com cobertura contratada de, sei lá, 30 mil, 50 mil, mas para colocar todo o telhado de novo e tudo que tinha danificado não passou nem perto, então precisa ter uma boa verba. Agora, quem mora em apartamento, a não ser que seja cobertura, que aí precisa de uma boa verba, mas se é em outro andar, não precisa de uma verba alta de vendaval, entendeu? Quem mora em casa, precisa de uma verba de roubo melhor, porque a pessoa sai, a casa pode voltar e a casa está arrombada, então... E aí você tem que ponderar assim, bom, se arrombar minha casa, o que vai levar? Vai sair com geladeira, né, hoje em dia. Mas tudo que é pequeno, portátil, então TV, notebook, tudo que tem valor e dá para ser levado facilmente é o que se rouba. Então, mais ou menos, você tem uma ideia ali de quanto você deve contratar, E entendeu? como é que funciona a indenização? Eu tenho que mandar a nota fiscal da TV que eu comprei, alguma coisa assim? Então, aí em caso de sinistro, primeira coisa, né, é importante avisar rapidamente as seguradoras. Eu acho que a principal coisa, porque daí da seguradora já te dá toda a orientação, né? E às vezes você não avisa, aí passa 1, 2, 3 dias, mexe no lugar, então isso é um problema. Então a primeira coisa, avisa rápido. Boa. E assim, avisou, tem vários canais. Hoje as seguradoras têm canal de aviso por telefone, pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo corretor também. Pode ligar para o corretor que ele avisa a gente. Então, várias maneiras. Avisou, a gente vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Mas em linhas gerais, se é roubo, por exemplo, a gente vai pedir boletim de ocorrência. Tem que ter, a gente vai pedir que narre, né, o que aconteceu, tal. A gente faz uma vistoria, muitas vezes até digital, junto com o cliente, a gente faz do local e vai entender o que aconteceu e dar seguimento. Se é uma queima de um bem, a gente pede para fazer orçamento, para consertar, para ver quanto vai gastar o bem. Então é por aí, tá? Se é um incêndio, vamos ter que fazer uma perícia, talvez ali no imóvel. Então tem de tudo, né? Depende da situação. Mas, gente, ó, eu falei para vocês, teve vendaval no Sul aqui. A maioria das seguradoras pagou os clientes em 5 dias, menos de 5 dias. Muitas pagam até na hora. né? E fica mais fácil. Entendeu? Eu li uma reportagem que por causa desses aumentos de vendaval no Sul, tá aumentando muito a contratação de seguro e o pessoal tá procurando entender mais, né? Exatamente. Eu não te falei que o Brasil é 17% de contratação? No Sul é 30%. Porque no Sul o pessoal tem muito mais... Usa muito, né? Usa muito mais. muito mais. Então, Essa no Sul já é consciência uma maior consciência da coisa. maior. É verdade. E, ô Jarbas, por exemplo, eu tive uma situação lá em casa que, por exemplo, eu tinha uma TV da Sony, vai, que, né, já boa, nova, grande e tal. E aí quebrou. Do nada, tipo assim, parou de ligar. Só que eu não sabia se foi por algum dano elétrico ou se foi meu filho que jogou uma coisa ali e quebrou. Quando é assim, você tá na dúvida, o cliente tá na dúvida porque não sabe, ele pode... Na dúvida, avisa o sinistro, a seguradora vai avaliar, né? O que a seguradora vai olhar no caso desse? Você fala, queimou, tá, tô na dúvida. Vamos olhar, teve um evento nos últimos... A gente vai olhar relatórios de clima, né? Naquela região, aconteceu algum problema de raio, de variação de tensão anormal. Sim. A gente teve outros avisos nos seus vizinhos ali no bairro e tal. Então, tudo isso, a seguradora vai olhando para entender o que acontece. Outra coisa, a gente vai pedir que leve numa oficina. Essa oficina também vai fazer um parecer. Tem esse é um segundo ponto, por exemplo. Aí foi porque eu usei da Sony, que a Sony saiu do Brasil. Sim.
não tem mais fábrica, não tem mais peça. Nesses casos, como que, se fosse realmente coberto, como que seria Não, feito? mesmo assim, tem oficinas que vão fazer, que dão assistência para isso, tá? E a gente vai receber aquilo e vai juntar todos os fatos que eu tô te falando. Vamos Entendi. entender se aconteceu algum evento climático, o que aconteceu com teus vizinhos, enfim, tudo isso para entender se faz sentido ou não faz e quanto paga de sinistro. Agora, Era isso que eu achei. Agora, se a gente chegar à conclusão que foi um dano interno Isso. da própria TV, não vai pagar. Aí não tem cobertura. Isso nenhuma seguradora cobre. Entendi. Se é vamos dizer que foi que queimou mesmo por dano Porque é uma elétrico, dúvida, sei lá. né? Não, porque o dano interno tem A até um gente não seguro sabe, para às isso, que é a garantia estendida. É. Né? Quando você compra na TV, não te oferece uma garantia estendida da fábrica, porque aí é para garantir o dano Da TV. da TV, interno da própria TV, entendeu? O seguro residencial, ele é o dano de fora para dentro. É um acidente que acontece, pode ser elétrico ou o que for, Entendi. que vai garantir isso. E aí vamos dizer que dentro de um dano elétrico queimou a TV de fato. E aí, Uhum. pegando esse exemplo aqui que a Sony não tá mais no Brasil, vamos supor que ele pagou R$5.000 na TV há 10 anos atrás. Uhum. Como é que chega no valor da indenização hoje? Boa pergunta, hein? Legal. Isso é uma dúvida de muita gente. Aí tem duas formas. O seguro residencial, ele é um seguro que, originalmente, o seguro mais tradicional, ele tem o que a gente chama de depreciação. Uhum. Né? A gente vai te pagar uma TV, você comprou há, sei lá, 10 anos, hoje ela não vale, mas você pagou porque teve perda tecnológica e tal. Então a gente vai, em tese, pagar o que você precisa para repor uma TV antiga, do jeito que era sua. Porém, Você não isso vai é achar. legal. Então, mas isso é legal. Você tem uma cláusula no seguro que fala valor de novo. Eu quero contratar essa cláusula que é valor de novo. Você paga um pouquinho mais para, em caso de um sinistro, você repor uma TV nova. Não, boa. Não, Justo, né? Porque, e até menos dor de cabeça, né, para você. Então, assim, por um pouquinho mais, a seguradora te repõe um bem novo. Tá em todas as garantias. Isso é legal. Mais de metade das apólices contrata com essa cláusula. Vai lá. Eu te perguntar uma outra coisa, Jarbas. Agora, a questão de fraude, deve ter bastante nesse tipo de coisa. Por exemplo, sei lá, é óbvio que existe, mas, sei lá, alguém chegar e falar, roubaram uma coisa aqui dentro da minha casa. E o Rafa tá perguntando, como que... Cara, como que você vai falar sim ou O não? cara roubaram a TV, ele já inclui a geladeira. Roubaram a geladeira, Não, roubaram... mas isso é óbvio, cara. Ninguém vai conseguir. Eu eu tô brincando, né? Mas tipo um tablet. Uhum. É caro pra caramba hoje em dia. Pode Pega ser. uns- Um notebook. roubaram 12, um monte de 13 coisa. mil. É assim, ó, tem fraude, tá? Como tem em qualquer seguro. No Brasil, tem em qualquer lugar do mundo. Eu não acho que é muito caso, assim, proporcionalmente ao todo, mas tem. Mas assim, o que a gente vê? Primeiro, você perguntar aqui, pede nota? Pedimos nota. Todo mercado pede nota fiscal. Ah, não tem nota. E aí? Paga. Tem que guardar. Aí não Então, paga. aí assim, aí a gente Hoje em avalia. dia é tudo online. Então, né? aí a gente avalia, entendeu? Aí entra o bom senso de cada companhia de entender, por exemplo, você está reclamando uma TV, essa TV faz mais ou menos sentido com o padrão da tua casa, faz sentido com o padrão da tua renda, você tinha espaço físico para ter aquela TV, porque, pasmem, tem muitas vezes que o cliente reclama uma TV que você olha lá na sala do camarada, não Onde vai pôr? então, assim, o cara tem, é desse tamanho, uma deles é maior que a parede, cara. entendeu? Mano, você tá louco, velho. tem- Onde você inventou isso? Tem de tudo. Então a gente vai olhando tudo isso, vai vendo. A TV normalmente tem o painel, fica tem marca ali, tem um monte de coisa que a seguradora vai olhando para entender e se convence, paga. E paga muito. Gente, quem guarda, vamos ser sinceros aqui, nota fiscal das coisas? Eu guardo, eu tenho uma seguradora, então. Mas se você não tem, mas você tem outras evidências, você tem fotos de evento na sua casa que estava ali o bem. Tudo isso. A seguradora vai usando no processo, porque a seguradora quer, no fim, Sim. pagar o sinistro, né? Claro, agora, se nada faz sentido, aí não tem Justo, nota, é. aí, entendeu? Aí a gente não vai indenizar, porque não tem como provar, entendeu? Que tinha o bem. Eu acho que é um pouco disso. Você sabe que eu passei por isso recentemente? Por isso que eu brinquei, né? Minha esposa guarda. Uhum. Eu avisei um sinistro na minha seguradora, porque Nossa, a TV... Sinistreiro você. A TV Loss parou. ratio tá alto. Não deu, não me indenizou. Não entendi. A TV parou de... Começou, não ligava mais, ficava só tela preta e tal, não sei o quê. Aí eu reclamei. Aí, primeiro abre o sinistro da assistência técnica, primeiro abre o pedido de assistência, Uhum. depois abre o sinistro, pra gente ver Uhum. o que é o dano. Aí eu chamei a assistência, o cara falou, viu? Aí, e coincidentemente, assim, dias atrás, aí eu não sabia, sinceramente, eu não lembrava se o defeito na TV começou imediatamente após isso, demorou um pouquinho e aconteceu, isso eu não lembro até hoje. Mas eu falei, na dúvida, eu vou avisar e deixa o cara avaliar. É isso. Uhum. Aí eu vi, aí o cara falou, aí ele foi lá, aí, aconteceu essa queda, foi um dia que ficou variando a energia a noite inteira e tal, vários picos e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Beleza. Aí depois veio, isso daqui é um defeito da própria TV.
Não teve nada a ver. Aí eu fiquei nervoso. Falei, não é possível. Chamei de novo. A assistência foi o mesmo cara lá. Falei, não adianta, vai dar a mesma coisa. Aí o cara me contou, não, a marca da sua TV, esse modelo específico, entra no Mercado Livre, como que é o Reclame Aqui aí. Você vai ver que tem várias reclamações do mesma TV. Isso aí, que ela era um problema já conhecido daquela TV. Aí eu fabricante. Não, aí eu só liguei na fabricante, o fabricante falou, arrumou de graça. Olha aí. Então, assim, era um problema interno. Era reconhecido. O próprio fabricante. Mas que foi eu não sabia disso, a própria seguradora. Então, mas a seguradora tem todo esse histórico, né? Então, tudo isso a gente sabe. Os peritos têm essa informação, né? E Jarba, aí você fala também da questão do seguro, por exemplo, a gente fala muito seguro de celular. Esse deve ser difícil, cara. Vou provar. Como assim? Seguro de celular. Mas difícil de comprovar o quê? Um roubo. Ah. Porra, o cara pode fazer assim, ó, jogar o celular embora. Olha. E falar, roubaram. E aí, meu? Então, olha o cara dando ideia aqui, olha as coisas que ele faz, né, Jair? Cara, é fácil de imaginar, né, meu? Não, então, um negócio tão pequeno aqui que você transporta aqui. Cara. Excelente. Você me dá a chance de falar, então, um pouco do seguro celular? Claro. Eu vou falar pela Porto aqui, porque a gente tem, é uma das poucas que está comercializando seguro, tá? De fato, você tem razão. É um bem super pequeno, valioso e que pode sumir. O que a gente tem feito, quando o cliente contrata o seguro de celular na Porto, você entra no site da Porto lá, contrata junto com o corretor e tal, a gente faz uma vistoria do aparelho para saber se o aparelho existe. Mas eu imagino que seja digital, né? É a vistoria digital. Bom. Sempre digital. Você baixa o aplicativo da companhia, informa o e-mail, faz uma vistoria, você passa o dedo na tela. Entendi. Então vai passando o dedo na tela. Se a tela estiver quebrada, a gente já até consegue diagnosticar. Tem muita tecnologia envolvida no seguro. E aí depois a gente pede para você manter ativa a localização. Então a gente vai, na hora de um sinistro, vai entender onde é que estava o aparelho, vai olhar se o relato que você fez faz sentido com a localização do aparelho no último momento. Então, tem muita inteligência que a gente vai trazendo para avaliar, porque de fato a gente quer ser justo com o cliente, né? Esse é o ponto, entendeu? Então, a tecnologia vem para ajudar demais, né? Então, é um produto, por exemplo, que a gente está crescendo bastante, mas que tem essa jornada toda digital que facilita todo o processo, né? Eu usei esse exemplo porque como é um seguro massificado e tal, e eu falei, eu queria entender, porque, cara, eu como trabalho em seguradora também, então eu falei, caramba, como... Não, e assim, a seguradora gente, seguro é um contrato de boa fé, né? A gente parte do princípio da boa fé. A gente tá falando a verdade. Claro, a gente vai apurar. É isso aí. E por isso que a gente se cerca de tecnologia para investigar, para entender o processo e tal, e em muitos casos paga na hora, inclusive, entendeu? Então... Inclusive, galera, aproveitando a pergunta do Japa aqui sobre seguro celular, em breve vai ter um episódio aqui no canal sobre seguro de celular com o Marco Garuti. Fiquem no aguardo aí, que em breve vem aí. E aí, voltando aqui, o Jarbas, num caso de seguro, ainda na questão do seguro residencial, como você acha que as seguradoras hoje podem fazer, ou se estão fazendo, ou como vem historicamente fazendo, para aumentar o número, né, a penetração no mercado, né? Ainda temos um gigantesco mar ali para navegar. Então, a gente como mercado está fazendo um monte de coisa, né? Então, assim, a primeira, a gente tem guias de boas práticas assim, que divulga para o cliente via FACESEG para desmistificar o seguro residencial, contar um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui. A gente também está intensificando muito comunicação, seja via FACESEG, aí cada segurador individualmente está fazendo isso, tá? Porque a gente, de fato, precisa chegar no universo maior. A matéria que a gente falou do índice de penetração que aumentou, sai mais de 100 veículos de comunicação, para vocês terem ideia. Então, de fato, a gente está fazendo bastante esforço para comunicar melhor, para trazer essas coisas que eu estou falando aqui para a cultura, para o dia a dia das pessoas. Tem um ponto super importante aqui, que é o preço. A gente tem que tirar esse mito das pessoas de que não é um seguro acessível, né? Por conta de fazer essa comparação, às vezes, até com o seguro do carro. Então, a gente vem criando soluções diferenciadas para fazer, para levar para o cliente, facilidades, por exemplo. Tem muita seguradora que tem o auto seguro conjugado com o seguro residencial. Então, você contrata o seguro do automóvel, ou as duas em ofertas separadas, mas no mesmo momento, ou no caso da Porto, uma única pólice que você faz seguro do carro e da casa. Então, você faz os dois, não só assistência, o seguro, inclusive, numa mesma pólice, numa mesma jornada. Então, assim, tem muita coisa que o mercado está fazendo. O mercado também, tem um lado de responsabilidade social importante. Quando a gente tem eventos como esses aqui de vendavais, que devastam cidades,
A gente leva lona para colocar nas casas rapidamente, para pelo menos minimizar o impacto. Tem seguradora que doa cesta básica, Olha aí. faz força-tarefa, faz um monte de coisa. Então, as seguradoras, de um modo geral, estão fazendo um esforço grande para, de fato, levar a consciência, porque é uma proteção importante, gente. O seguro residencial, assim, custa menos que um cafezinho por dia. Não, Então, assim, é um bem negócio... barato. É ridículo você não ter o seguro. Entendeu? Então, assim, com tudo isso que a gente tá falando aqui, poxa... Mas porra, cara, Então, ao vivo aqui. Você sabe que, gente, vale a pena vocês consultarem esse negócio que você falou mesmo, de às vezes o seguro do seu auto, a mesma seguradora, os dois juntos vai ser bem mais barato. Eu já tive uma contratação de seguro uma vez, que aí o corretor me falou, se você encaixar o seguro residencial aqui, o desconto que você vai ter no seguro de automóvel vai ser maior do que o que você vai pagar no As companhias fazem isso para residencial. estimular o cross-selling, né? Para estimular que, de fato... Porque, assim, a gente tem que tentar olhar para o cliente de forma mais ampla, para atender toda a necessidade do cliente, entendeu? E no Brasil o seguro é muito subcontratado ainda. E todos, seguro de automóvel, é residencial, é vida, enfim, todos os seguros aqui. O brasileiro ainda não está na cultura ainda. Ninguém acha que acorda com vontade de fazer um seguro, né? Vamos ser sinceros. Então, a gente tem que ir tentando aí levar consciência, levar o seguro para dentro da jornada dos clientes, de outras coisas, entendeu? Para que, de fato, ele vá entendendo aqui, porque quando a gente conta tudo isso que eu falei aqui, cara, duvido que a pessoa não desperte a curiosidade e fale, deixa eu pelo menos olhar, né? Entender. É que assim, né, Jarbas, assim, até você como presidente da comissão lá e tal, será que quando a gente compara com outra instituição financeira, outro ramo financeiro, tipo banco, né? Você vê um monte de propaganda assim na TV, horário nobre e tal. Eu não vejo seguradoras fazendo isso. Talvez, será que não seria isso um dos fatores de criar mais mostrar essa visão, né, importância para a população? Acho que é um a caminho. novela das 8 lá. Isso, é um caminho. Acho que a gente tem que investir mais em comunicação como mercado e a gente está fazendo. Mas banco é um negócio mais consolidado já, e muitas vezes o banco ele fala até da marca ali e tal. Então, a gente tem investido, né? As seguradoras, cada uma do seu jeito, né? Tá aí umas investindo mais na marca, outra mais nos produtos, mas a gente tem feito e vai intensificar, tá? O que eu tenho escutado de todo mundo no mercado é que a gente sabe da necessidade disso, né? Então... E rede social, né? Hoje em dia... Pra caramba, gente, corretor. Ontem eu tava no evento com 200 corretores. Então, assim, muita coisa que a gente vai fazendo para, de fato, levar essa consciência para frente, né? E chegar nas pessoas. Mas o Brasil é grande demais, né? Então, a gente é um país, assim, eu tava em Minas ontem. Minas é o Chile. Pois é. Tem noção disso? É o tamanho do Chile. Então, é difícil, de fato, a gente rapidamente avançar. Mas a gente vem avançando. A gente colocou, em 17 para 2021, 2.800.000 residências a mais seguradas no seguro residencial. E estamos crescendo. Esse ano a gente está crescendo bastante. Entendeu? Todo ano crescendo mais de 10%, 15% em média aí de crescimento da carteira. Então, de fato, vem avançando, né? Eu acho que até aquela questão, né, de despertar no brasileiro esse senso de responsabilidade. Porque muitas vezes, que nem você comentou aqui algumas coberturas que possível da responsabilidade civil. Você deu exemplos aí importantes. Só que o brasileiro precisa ter aquele negócio que quando eu causo dano, eu preciso reparar aquele dano. Não, você quer ver uma coisa? A gente tem cobertura de alagamento. A gente não tem 1% das residências que tem cobertura de alagamento. Mas sabe quanto o brasileiro lembra, em geral? Quando dá o sinistro. Em janeiro, fevereiro e tal. A gente vê isso na porta. Quando passa o resto do tempo, ninguém procura mais. Então a gente tem um esforço grande também de comunicar e tal. E o Brasil tem um pouco dessa coisa da memória curta. Então a gente tem que intensificar a comunicação de fato, né? E a gente não gosta de falar do lado negativo, mas tem que demonstrar de alguma maneira para o cliente de fato ir percebendo que tem de fato valor, né? E de novo, é um seguro simples, é fácil de contratar, é acessível, né? Os nossos corretores estão super capacitados para falar dele, para tirar tudo que é dúvida, atende todo mundo. Então acho que tem muito ainda para investir aí, para crescer. Deixa eu perguntar uma coisa, assim, existe uma diferença entre grandes riscos e essa parte massificada? Que a impressão que me dá é que no seguro massificado é muito mais fácil, você tem muito mais liberdade para a criação de produtos do que nos grandes riscos e tal. Ele realmente tem essa diferença? Você precisa criar um produto novo na SUSEP sempre? Não, esse processo, você sabe? Então, a SUSEP flexibilizou bastante coisa, eu acho que isso ajudou também. As últimas normas que saíram do seguro de danos, então trouxeram uma série de facilidades para a seguradora. Então, hoje, eu não vejo, por exemplo, o regulatório como alguma barreira. Pelo contrário, acho que está ajudando. Inclusive, ela permitiu fazer uma pólice automóvel com residencial, coisa que não podia fazer.
Mas isso é regulado? Existe uma circular que permite Que isso? permite isso. Passou não permitia até então. Entendi. Não Isso é permitia. novo, então. É novo. Ah. E a gente já foi uma das companhias que começou a fazer, porque antes a gente já oferecia, mas você recebia 2 apólices. Né? Se você fizesse uma residencial e você recebia duas cobranças Puta, é ruim, separadas, Ah, verdade. entendeu? Agora, algumas companhias, né, já conseguiram unificar esse processo e aí você faz uma apólice só, não só com assistência. Assistência já tem bastante tempo no automóvel, na assistência da casa, mas não só assistência, inclusive as coberturas residencial numa mesma apólice e numa mesma jornada, renova tudo junto, cobra de uma vez só, entendeu? Legal. Quando você faz esse tipo de apólice, na hora de que você reporta para a SUSEP, você tem que separar os ramos ou Não, então, produto isso foi a flexibilidade já. Que legal, que Foi legal. criado um ramo específico ou não? Não, é Tá permitido. livre. Automaticamente. Tá livre. Sendo danos, aí eu tô falando de seguro de danos. Aham. O que não é permitido é fazer, por exemplo, danos, que é o nosso caso aqui, e benefício, vida, por exemplo, Entendi. numa mesma pólice. Ainda, você até pode, mas aí você tem que contabilizar nos ramos separadamente. A contabilização tem que ser feita separadamente, entendeu? Entendi. Mas a SUSEP está dando bons passos, na minha opinião, assim, nesse aspecto da regulação, de facilitar. As questões digitais também, eu acho que ajudam demais a gente a chegar nos clientes. Né? Ter, no mínimo, ali uma cotação no site da seguradora. Não é que o cliente vai fechar, mas é um primeiro contato. Né? A gente, qualquer coisa que a gente compra, você não entrar na internet para pesquisar. Tá? É assim que é. Então, não é diferente com o seguro. O cliente, ainda mais no seguro que tem tanta dúvida. Né? Então, para uma primeira contato, uma ideia do preço, né? Os seguradores já estão disponibilizando ali, mas o corretor está sempre do lado, apoiando, tirando dúvida. Então, ajuda muito nesse sentido também ter essa coisa de meios digitais para você conseguir divulgar, pelo menos, aí os seguros essenciais. E Jarbas, as insurtechs no residencial pegou ou não? Cara, tem algumas experiências, mas não tem nada relevante ainda. É porque, assim, em outros ramos, né? Eu vi uma onda. Depois sumiu. Não ouço mais falar, não sei, enfim. Não tem nada assim, nenhum case que a gente fala, putz, não tem tão relevante. Eu acho que o seguro ainda é aquele negócio que precisa de uma venda especializada, explicação e etc. Não, e de novo, e mesmo as seguradoras, que né, mais tradicionais, já tem produtos digitais. Entendeu? Não tem, e não é um problema de jornada, gente. Hoje você entra em contrato de seguro residencial com 2 dados que você informa, 2, 3 dados e poucos cliques você tem oferta. É um negócio tão simples quanto isso, entendeu? Assim, a inteligência, a subscrição é toda eletrônica. Não existe um subscritor por trás. Imagina, não é um seguro massificado. Não, mas assim, por portfólio, sei lá, de repente assim... Não, aí depende. Região sudeste. O cara vai ter um atuário ali. Então tem, mas assim, a gente cruza um monte de variáveis, tudo eletronicamente. Que legal. E aí, em algumas situações, você fala, opa, nessa daqui eu preciso ir lá. Aí a gente faz uma vistoria. Ou essa daqui eu preciso pedir mais uma informação. Pode acontecer. Tá? Mas isso é minoria, né? O sistema traz para você o que você afunila. Maciçamente tudo é eletrônico. É um mercado muito mais digitalizado do que o nosso de grande risco. Por que grande risco é muita. Grande risco é quase apólice. Desenha a apólice na hora, né? No grande risco. O massificado não, o massificado é isso, tem que ter muita estatística, muito dado, né? E aí a gente vem evoluindo muito em analytics nas seguradoras. Bacana. Para você, de fato, com analytics, você conseguir fazer soluções que, por exemplo, o que eu comentei de seguro celular, não fosse a tecnologia, a gente não conseguiria fazer. Não dá, né? Então, a tecnologia, o uso de dados, tudo, essa combinação toda vem a favor da gente conseguir expandir o seguro. Por isso que eu falo, ajuda muito na diversificação e no desafio que o mercado tem aqui de quê? De promover a inclusão securitária. O Brasil é um país que tem muito desafio ainda, entendeu? Então a gente tem assim esse desafio de promover de fato essa inclusão. Posso te fazer uma pergunta, Jarbas, aí como representante Porto agora? No grande risco especificamente, e aí eu queria pensar isso no massificado, a Porto, durante muitos anos, e ali especificamente no transporte, foi quase que carreira solo enquanto seguradora brasileira, disputando com as multinacionais e mantendo um posicionamento muito bom ali, né? Assim, sempre entre as 5 primeiras ali, sei lá. Performance é excelente. Tá olhando o ranking SUSEP. Como é que é isso para Porto, assim, essa disputa com os multinacionais se manter firme aqui no Brasil? Óbvio, a Porto é uma brasileira que já se tornou multinacional também, enfim. Mas como é que é isso lá dentro? Então, primeiro assim, às vezes as pessoas perguntam, Porto não pensa em ir para fora? Já foi. A gente tá no Uruguai, né? Assim, mas a gente tem um país gigantesco e a gente tem uma rede, tanto estrutural, assim, eu tô falando de tudo, funcionários, prestadores e corretores parceiros,
que, cara, dá uma força, né, grande para a companhia de distribuição, vamos por assim dizer. E a gente conhece muito o mercado brasileiro, a gente é uma seguradora brasileira, então a gente conhece profundamente, né? E muito desse relacionamento que a gente tem com toda essa cadeia, vamos dizer, com todos os stakeholders da cadeia. Então, e quando você fala no risco maior, a gente também faz. Não, a gente não é uma companhia de grande risco, vocês sabem disso, mas a gente faz bastante coisa. Mas você tem resseguro aí com players mundiais que hoje dão suporte para isso também. Entendeu? Então, é muito tranquilo pra gente, assim. A gente vê o Brasil como ainda um lugar de muito desafio de crescimento, de promover inclusão securitária, sabe? E se precisar de parcerias, tá? A gente tá sempre olhando, tá aberto a olhar para essas coisas. Assim. É aquele negócio que eu vou dominar o meu quintal aqui primeiro e fazer bem feito, né? Exatamente. Boa. Parabéns, viu, Jarbas? É um case, assim, admirável, assim, cara. Porra. Pra encerrar, Jarbas, tem alguma coisa que a gente deixou passar aí que você acha importante falar no residencial? Não, acho que fica aí para todo mundo o meu convite, de fato, para assim, conheça, cote o seguro, né? Vão se surpreender com, de fato, com o tanto de coisa que a gente oferece como mercado, com a facilidade que é de contratar, o preço que é acessível. Eu brinquei aqui, é menos de um cafezinho por dia. Por mês aí, gente, ó, um apartamento em média, tá falando média, R$30 por mês, R$50 por mês numa casa, uma média Brasil. Claro que tem regiões que é mais, que é menos, depende do padrão da casa, um monte de coisa. Mas só para dar uma dimensão aqui, para as pessoas terem um pouco de ideia de valor. Então é muito acessível, perto do benefício que oferece. E como eu brinquei, você aciona a assistência aí algumas vezes ao longo da vigência, já valeu a pena. E ter a proteção que você tem, sabe? Então, eu acho que fica isso. Procure sempre o corretor, a gente orienta, porque, de fato, evita de ter dúvida, de contratar um seguro, de fato, adequado. Se tiver alguma dúvida do que cobra, o que não cobra, o corretor também tira essa dúvida. Então, é importante ter essa consultoria. Mas meu convite é esse, que, de fato, dê a chance para as seguradoras também ampliar esse mercado, porque a gente está levando, no fim, é um fator de proteção importante, né? A gente vê muita gente que, aí é depoimentos reais que estou falando, que investe uma vida para comprar uma casa, né? Porque trabalha ali a vida toda, aposenta, ainda tem isso. Aí vai comprar uma casa e acontece uma fatalidade de um incêndio, e aí joga tudo aquele sonho de anos fora, e poderia ter feito um seguro que é super barato. Então, eu acho que fica isso, né? É importante conhecer, se puder contratar e usufruir, ajudar a gente nessa coisa de evoluir com esse mercado, que é um mercado super relevante para o Brasil, leva muita proteção e comodidade também. A gente cuida dos clientes, né? Acho que o mercado, eu dei vários exemplos aqui desse cuidado, que tem assistência, é um pouco disso, e cada vez mais a gente, enquanto mercado, quer tangibilizar o seguro residencial, porque seguro é um negócio que é intangível. Você contrata o quê? Uma pólice, né? Mas não é isso. Então a gente está aqui cada vez mais trazendo experiência, como é a assistência. Muitas seguradoras têm benefícios, aí você compra, entra no clube de benefícios das seguradoras, passa a ter direito a desconto num monte de coisa. Para quê? Para, de fato, gerar mais experiência ao longo da jornada de contratação do seguro, tá bom? E a gente fica sempre à disposição para estar aqui, para tirar dúvida, enfim, para ajudar esse mercado a crescer. Obrigado, viu, Japa? Obrigado por contribuir aqui com a gente, né, Japa? Não, é muito importante, assim, relevante, porque, assim, são coisas que as pessoas falam, assim, no nosso mercado e muitas pessoas, como os que não estão no dia a dia, não entendem seguro, acabam não dando... É o que o Japa falou, pelo menos, assim, se você tá vendo esse vídeo ou conhece alguém, no mínimo, peça uma cotação. É isso aí. Vê quanto que vai ficar e vê os benefícios de Japa? cobertura. Se escuta. Olha, acho que eu vou conseguir vender um aqui hoje. É um seguro, que nem você falou, né, Java? Muito mais barato que o seguro de carro. Mas eu acho que o meu é vinculado com o de carro. E é um bem muito mais importante que o carro. E muito mais caro, muito mais importante, muito mais caro, mais barato. Fácil de contratar. E é isso que eu falei, pelo menos na minha experiência que eu tive, com parcelamentos muito melhores. Assim, com opções de pagamentos mais variadas, digamos assim. Então, não tem por que não ter, né? Isso aí. Obrigado, Jarbas. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e parabéns por vocês abrirem esse espaço aqui que é tão importante para a gente difundir a cultura do seguro aí no Brasil. É isso aí, a gente que agradece. Recados finais, então, galera. Se você gostou desse vídeo e outros mais no nosso canal do YouTube no Insurecast, não deixe de nos seguir, clicar no joinha, se inscrever no canal, que é mais importante, deixar o like, que é o joinha, e clicar no sininho para receber as notificações. E vamos lá, galera. Falta pouco aí pra chegar em 2.000 aí, inscritos aí. Compartilha aí, meu. Abre um login no tablet do teu filho lá e se inscreve nele também. Né? É isso aí, galera. Muito obrigado. Quem quiser patrocinar, patrocínio @insurecast.com.br
ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela valorizada no canal pra gente seguir firme aí, tem aí os botãozinhos de valeu demais e superchat. Isso aí. É isso, né? Cadê o outro recado, louco? Qual é o outro? Esse... É esse. Esse o Shurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Exato. É que faz tempo, pessoal, que a gente não grava aí, deu uma esquecida. Tem umas fériasinhas aí de uns meizinhos. O Shurcast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso Fechou? aí, galera. Combinado? Jarbas, muito obrigado. Puta, valeu. Excelente. É isso aí. É isso aí, fechou. Valeu, galera. Grande abraço, até a próxima. Beijo, valeu. Tchau, tchau.